Fala galera, beleza? Boa tarde, Amor na área. Passando aí pra gente estar falando sobre a rodada do Cartola. Rodada essa aí no meio de semana, com 2 jogos ontem não valendo pra rodada, encavalando uma rodada na outra e principalmente, pessoal, não tendo os 2 jogos de ontem que foram jogos importantes. Eu arriscaria dizer que é uma rodada de divisor de águas, né? Uma rodada do qual quem está precisando tirar pontos, essa é a hora. De fato, eu me arrisco a falar mesmo que se você acertar uma boa escalação perante seu adversário, a rodada para tirar 30, 40 pontos aí numa rodada. Como também, se errar, é uma rodada para praticamente entregar aí o campeonato na reta final, beleza? Pessoal, começando a falar para vocês aí sobre a rodada passada, a nossa estratégia funcionou, a gente pontuou super bem, tá? 2 jogadores que faltou, né, entregar um pouco mais de pontuação, mas a estratégia em si, aquilo que a gente desenhou e pensou, deu muito certo, foi muito interessante, tá? Até mesmo eu brinquei com um amigo que nem sempre o Coringa que eu dou para vocês para rodada também, nem sempre ele vai estar no time, né? E eu brinquei que eu falei, poxa, né, dei uma dica bacana de um Coringa para rodada fora da curva, que foi o Eduardo, e eu mesmo não coloquei no time aí de Liga Clássica, né? Se ele tivesse, a gente teria pontuado um pouco a mais aí, né? Um pocão a mais, né? E que iria ajudar bastante. Pessoal, então assim, se eu tô falando que essa rodada é uma rodada típica, diferente, né? Ela não deixa de ser uma rodada do qual você tem uma tendência a pensar em alguns times favoritos para a rodada, tá? Então assim, o que eu tô querendo dizer é que é uma rodada que te permite ousar, né? A partir do momento que você olha pro seu aplicativo de escalação, né? O site, né? Cada um escala de uma forma e você não vê ali um Pedro, um Arrascaeta, um Scarpa, um Dudu, um Gabigol, né? Marinho, Everton, Gustavo Gomes. É uma rodada estranha, né? Uma rodada que você olha e então te permite sim ousar, né? Em peças, tá? Então, o que eu diria para vocês? No nosso time de Liga Clássica, pessoal, que eu vou deixar no final do vídeo, essa rodada a gente não vai estar fechando zaga, mas também vai estar ousando, tá? A gente vai estar triplicando uma zaga e duplicando outra, tá bom? A gente vai estar usando apenas 2 zagas, que a gente acredita aí segurar o SG, e a gente vai estar montando um time bem interessante do meio para frente, tá? Vou deixar surpresa para vocês acompanharem até o final do vídeo para estar dando uma olhada nesse time de Liga Clássica, beleza? E óbvio, como sempre, a gente vai estar deixando um esboçozinho aí de um dos times de tiro curto para vocês, tá? Galera, sobre as opções, né, para rodada, se a gente falar sobre SG, primeiramente, eu diria para vocês que, na minha opinião, favoritismo de SG eu daria para o Fortaleza, Inter e Atlético Mineiro, tá? Essas são minhas 3 opções de SG. Saindo um pouco desse trio, tirando um pouco o foco, né? Eu incluiria aí Cuiabá, São Paulo, tá? E com um pouco assim, Corinthians, né? Corinthians, Cuiabá, São Paulo, e talvez iria analisar alguma coisa sobre Botafogo e América Mineiro, tá? Galera, esses 3 primeiros times que eu falei, tá? Fortaleza, Inter e Galo, tem peças interessantíssimas, tá bom? O Galo tá com dúvida entre Zaratio e Nacho, né, para jogar no meio. A gente tem Keno, a gente tem Ademir, a gente tem Eduardo Sacha. Eduardo Sacha é um jogador bem curioso, assim, né? É um jogador difícil para você escalar, porque ele não tem uma média básica bacana, mas o Sacha é um jogador imprevisível que
tende a estourar algumas rodadas, né? A gente tem, pessoal, no Inter, Alan Patrick, Edenilson, Johnny, Depena, Pedro Henrique, Alemão. A gente tem no Fortaleza, Galhardo, Pedro Rocha, Robson. A gente tem Lucas Sacha no meio, a gente tem Caio Alexandre, tá? E esses 3 SG eu acho interessante, tá, pessoal, para se usar de fato peças defensivas, né? Benevenuto, Juninho Capixaba, Alonso, René, Busto, Moledo, enfim. Qualquer uma dessas peças que você usar na parte defensiva vai ser interessante, tá? Com destaque, na minha opinião, para Juninho Capixaba, tá? Do Fortaleza, e Rodrigo Moledo, do Inter, tá? São jogadores aí interessantes, que eu citaria com um pontinho a mais desses 3 times aí, tá? Pessoal, o Corinthians tem um jogo difícil, né? O Fluminense começou a entrar naquela fase do Diniz que a gente fala, né? Que o Diniz é amor e ódio. Então, assim, o Fluminense está entrando naquela fase um pouquinho do ódio, né? Caindo de rendimento, oscilando demais. Então, assim, a gente não sabe se o Fluminense vai fazer aquele baita jogo contra um Corinthians na arena ou se o Fluminense vai ser aquele dia de tudo dar errado e o Corinthians de fato dominar o jogo, tá? Sendo assim, pessoal, eu acredito sim em peças interessantes pro lado do Corinthians, como Guedes, Renato Augusto, Matheus Vital é meio dúvida, mas parece que vai pro jogo. Fausto Vera como ladrão de bola. Na parte defensiva eu ficaria um pouco com medo, tá, pessoal? Mas a gente pode pensar assim num Balbuena, talvez, tá? Mas com um pouco mais de receio. Pro lado do Fluminense, pessoal, confesso que eu fico bem receoso, tá? E se caso tiver que usar alguma peça, eu pensaria apenas em Arias e Cano, tá bom? Galera, pro lado, saindo, né, do foco desses jogos, se a gente for para um São Paulo, a gente pensa num Caleri, né? A gente pensa num Patrick. Se a gente for pro lado de um Botafogo que, de certa forma, veio de um clássico complicado, do qual passou dificuldades, né? Tava vencendo e cedeu empate. Então, assim, mas dá pra gente imaginar um Tiquinho, o Júnior Santos fez um bom jogo, um Jefinho, tá bom? Eduardo, pessoal, parece que não deve ir pro jogo, tá bom? E galera, saiu disso, na minha opinião, aí de fato a gente começa a entrar em muitas apostas, muitas peças aí fora da curva que algumas pode dar até bom, como um Rodriguinho do Cuiabá, tá? Agora, indo para a linha de capitães, pessoal, que vai ser outra coisa curiosa, a partir do momento que não tem aquelas peças que a gente conversou, tá? Capitão, ao meu ver, eu ficaria entre Thiago Galhardo, Roger Guedes. Ah, perdão, pessoal, eu esqueci de falar apenas do que eu lembrei agora na hora de falar do capitão do Goiás em relação ao Pedro Raul, tá? Que é uma ótima peça aí para a rodada, vive um excelente momento. Então, pessoal, capitão ficaria entre Guedes, Thiago Galhardo, Caleri e Pedro Raul. Ao meu ver, os 4 são os capitães um pouco mais seguros, tá? Saindo um pouco aí dessa turma pra gente arriscar um pouco mais, pensaria em algum jogador do Inter, né? Um Pedro Henrique, um Alemão, um Depena, um Alan Patrick. Eu acho um pouco ousado, mas a gente pensar num Pedro Rocha ou num Robson, tá? A gente pensar num Renato Augusto, tá? E aí, de fato, pessoal, no mais, aí eu acredito que seria muita ousadia, tá? Mas dá pra gente ir numa linha de um Keno, um Sacha, se a gente tiver certeza que um Zaratio vai pro jogo, tá bom? Mas vamos focar no que eu imagino ser os 4 que eu falei como seguro. E esses outros que eu citei, para você que precisa tirar ponto, a gente imaginar alguma coisa aí fora da curva, pessoal. Beleza? Galera,
rodada como essa, não esqueçam que não tenham medo de ousar muito, tá? Porque rodadas assim, o que você acha que é ousar é apenas o arroz com feijão, tá? Caramba, de repente você olha lá, você montou um ataque, sei lá, vamos supor, Caleri, Sacha e Pedro Rocha. Caramba, eu tô usando. Não, você não tá usando, você tá fazendo um ataque daqueles que são jogadores que podem vir aí bem na rodada. Poxa, montei um ataque com Guedes, Robson e Alemão. Normal, tá? Então essa rodada vai ser curiosa, você vai olhar, você vai achar seu time um pouco estranho, mas não, pessoal, tá? Apenas estudem uma coisa interessante para essa rodada, times que cedem muitos para atacante, né? Jogadores que estão atuando bem dentro de casa, jogadores que estão bem e mal fora de casa, para vocês terem esse cruzamento para pensar na melhor peça a ser escalada, beleza? Galerinha, no mais, acredito que seja isso, tá? Como eu falei para vocês, vou deixar o time aqui de Liga Clássica, de tiro curto. O da Liga Clássica, quem quiser pegar essa base, né? Como eu falei, copiar time, pessoal, nunca é interessante, porque é bacana você pegar a base e junto com a sua mentalidade, seu estudo e tirar uma ideia aí, né? Mas a gente tentou fazer uma linha de raciocínio interessante. Acredito que vocês vão gostar aí, tá bom? Galera, eu sempre falo, 30 segundos para seguir o canal Cartola Tavinho, compartilhar com os amigos, comente. Quem quiser fortalecer também o Instagram, @JoãoMor, será bem-vindo, tá bom? Espero estar ajudando a temporada, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí das dicas. Como eu sempre falo, é um vídeo objetivo, é um vídeo focado em bate-papo, né? A gente não foca aqui em trazer estatísticas, números, imagens, né? É esse cara a cara, né? E esse bate-papo descontraído, aberto, para que a gente consiga juntos se ajudar aí. Porque saibam que eu também aprendo no dia a dia fazendo isso com vocês, beleza? Rapaziada, pessoal, grande abraço, boa rodada a todos e valeu!